Olá, meus amigos, um forte abraço para todos vocês. Desde já eu peço o seu like, não se esqueça de mim, não se esqueça do like, se puder também compartilha o nosso link, copiando o link e colocando nas suas redes sociais, principalmente aqueles grupos do Bahia, do WhatsApp, que você bate papo e que também é informado. Meus amigos, se você não conhecia o canal, foi indicado pelo YouTube, por amigos e gostou, se inscreve também. Somos mais de 4.700, rumo aos 5.000. Vamos chegar antes da Copa do Mundo? Acho que dá, não dá não? Antes da Copa? Vamos chegar aos 5.000 inscritos. A pauta de hoje nós vamos falar sobre Daniel, 150 jogos, número importante, e alguns jogadores do Bahia também que estão esquecidos, não fazem mais parte dos planos do Bahia? Será? Esses jogadores não vêm jogando nesta reta final e provavelmente não estarão no Bahia. Pode ter contrato ou não, o esquadrão pode emprestar, por exemplo, para emprestar para outros clubes e o jogador seguir a vida. Vamos falar sobre esses jogadores aqui, que foi uma pauta importante do ecbahia.com. Meus amigos, vamos para o nosso Daniel, o meio de campo do Esquadrão de Aço. Feliz após marca importante no Bahia. Daniel agora almeja vitória em decisão contra o Grêmio. Meus amigos, esqueceram aí botar um triunfinho aí, né? O redator aí não é baiano não, hein? O redator não é baiano não, ele botou aí, ó. E a redação Salvador, né? Tá aí, né? GE, a redação de Salvador. O Meia chegou a 150 jogos pelo clube contra o Novo Horizontino neste domingo, na partida de número 152, pela 35ª rodada da Série B, que é o triunfo do Bahia. Ó, meu amigão, triunfo contra o Grêmio, importantíssimo. Importantíssimo. Fora de casa, o Bahia só tem 2 jogos, Grêmio e CRB. Será que o Bahia vai subir para a Série A e não vai fazer uma gracinha fora de casa? Bora vencer, esquadrão, bora vencer, esquadrão. Meus amigos, é o seguinte, deixa eu colocar o Daniel na tela aqui, abrindo aspas para o Daniel, ele deu entrevista coletiva hoje, ele disse o seguinte, falando sobre o trabalho do técnico do Bahia, o Barroca. Abrindo aspas para Daniel, ele disse: desde o primeiro dia que ele, Barroca, chegou, já deu para mostrar que gosta muito da bola, de ter a bola, time para frente, trabalhos dinâmicos de bastante pegada. O time evolui para esse jogo. Meu amigão, esse jogo que ele fala é o jogo contra a equipe do Grêmio, né? Ele espera que o time esteja já evoluindo para este jogo contra o Grêmio, tem uma semana para trabalhar. Mas vamos falar especificamente do Daniel. Daniel é um jogador importante para o Bahia. É claro que alguns torcedores que estarão aqui nos ouvindo e também vendo, Wendel, como é que pode, rapaz, Daniel não é um bom jogador? Eu sei que parte da torcida não admira o futebol do Daniel, mas tratando de forma mais racional e menos apaixonada, eu posso dizer para vocês que nós estamos em uma realidade de Série B. Nós não podemos colocar o Bahia dentro de uma análise de Série A e fazer comparações de Daniel com jogadores, por exemplo, do Palmeiras, do Flamengo, do Corinthians. Nós temos que entender que o Bahia está em um outro nível de competição. Pronto. Isso tira do Daniel a qualidade dele como jogador? Talvez não. O Daniel vai precisar, claro, ainda mostrar em uma Série A, em 2023, o Bahia vai subir. Ele deve ficar? Acredito que sim. E aí ele pode mostrar o potencial dele. O Daniel já tem um bom tempo no Bahia, um bom tempo, inclusive, como titular do esquadrão. E agora em um nível mais alto, com o grupo City, caso ele fique, né? O nível vai estar mais alto e aí nós vamos ver o potencial do Daniel em um nível mais elevado de qualidade dos jogadores que poderão estar aqui. Vamos ver, ainda é cedo para falar muita coisa sobre esse jogador. Um fato está claro, quando o Daniel não pôde jogar pelo Bahia, seja por contusão ou por suspensão de cartão, nitidamente o Bahia perdeu aquele volume, aquele passe, a inversão de bola, perdeu a qualidade no meio de campo, inegável. Um outro detalhe também é um jogador de personalidade. Eu estava pensando agora aqui, por exemplo, ele é capitão do Bahia, foi capitão no último jogo. Ele tem muita personalidade. As entrevistas dele, esta coletiva, a entrevista dele no Pod Info também, os bastidores do Bahia, e aí eu convido você para assistir os bastidores do jogo do Bahia 1, Brusque 0, na qual ele mostrou também personalidade naquela roda. Então é um jogador que tem esse perfil. E não é tão simples assim ter esse perfil no futebol, porque aí você assume uma postura de reclamar e ele reclama. Lembra daquele gol do Borel, que o Borel tirou a camisa e foi expulso? Fez o gol, mas o Daniel não gostou e reclamou claramente com ele.
Se você observar também alguns jogos do Bahia, o Daniel também chama a atenção. Posso dizer para vocês que é um dos poucos jogadores do Bahia que falam no campo, que chamam a atenção, que reclamam. É evidente que você não pode pegar no pé. Mas chamar a atenção ali naquele momento, no calor da emoção, é importante. Muitos reclamam, inclusive, que o Bahia tem poucos jogadores com esta personalidade. O Daniel tem, é o perfil dele, isso aí é inegável. Vamos aguardar mais. Neste momento que nós estamos na Série B do Campeonato Brasileiro, o Daniel se faz importante como um cara de liderança, chamar a atenção do atleta, incentivar o atleta também, e como um cara da bola. É importante o Daniel estar ali no meio de campo. Olha aí, pega aí, meu amigão, no Bahia esse ano todo, 3 técnicos, o cara é titular. Então, fica aí esta questão. É evidente que tem problemas na marcação, sim, mas isso daí pode ser corrigido. Pode ser corrigido, sim. É claro que ele tem um porte físico mais franzino, é verdade, tem sim, mas isso não é impeditivo dele jogar futebol. Ele pode cobrir estas deficiências, esses pontos de melhoria com qualidade. Então, vamos aguardar um pouco mais. Ele é importante dentro da nossa realidade de Série B, correto. Vamos para a Série A em 2023, caso ele fique, com um nível de contratações melhor, em que situação ele vai estar? A resposta em 2023, beleza? Para 2022, é essencial, não há dúvidas. Meus amigos, por falar em jogador, eu vou colocar mais uma aspas aqui do Daniel, que ele fala sobre a questão do jogo contra o Grêmio. Ele diz o seguinte: sim, jogo de 6 pontos. A gente ficou o campeonato todo naquela posição e vimos o Grêmio passar a gente nas últimas rodadas. Aquela posição é segundo colocado, né? Agora, a gente pode passá-lo e espero que a gente consiga. Meus amigos, o Bahia vencendo o Grêmio, o Bahia ultrapassa o Grêmio e assume a segunda posição. Isso aí, claro que pode acontecer. O Bahia é favorito? Não, meus amigos. O favoritismo é do Grêmio. E tá muito claro pra gente, né? O Bahia não faz bons jogos fora da Arena Fonte Nova. Ponto. O Grêmio faz bons jogos dentro da sua arena e faz o jogo da classificação. Então, pressão grande no Bahia, pressão também grande no Grêmio e vamos ver quem terá mais bola para poder vencer. Se o empatezinho acontecer também não tá ruim não, viu, meu amigão? O empatezinho não tá ruim não, a gente ter sido na Fonte Nova, tem 2 jogos e na Fonte Nova com a torcida do Bahia é uma outra história, beleza? Meus amigos, que beleza! Deixa o like aí, Jogadura e Arrebenta. Claro, deixa seu like e compartilha o link. E se você tá gostando do conteúdo, Jogadura e Arrebenta, ó, se inscreve e aproveita nos comentários também, fala um pouquinho do Daniel, fala um pouquinho também, fica à vontade. Agora, respeita os comentários dos outros colegas. Nós temos amigos nossos, torcedores do Bahia, que gostam do Daniel. Tem outros que não gostam. O bom é a convivência respeitosa. Coloca aí nos comentários. Gosta do futebol do Daniel? Sim. Dá o argumento. Não. Dá o argumento também e respeita, porque eu tenho certeza que você vai ler o argumento dos outros. Respeita cada um e é assim que nós temos que viver, em harmonia e em paz, nas redes sociais principalmente. Meus amigos, eu vou colocar na tela aqui, ó, Jogadura e Arrebenta, papá. Cadê o Wendel? Cadê? Bota na tela essa galera aí, Wendel. Dá um time de futebol aí, ó. Tem 6 jogadores aí, papá. Tem 6 jogadores. Tem 6 atletas aí que não estão sendo utilizados pelo nosso querido tricolor baiano. O Bahia está já na reta final e decisiva da Série B. Faltam menos de um mês para o fim da temporada. O Bahia tem um jogo contra o Grêmio e mais 3 jogos, são 4. O treinador Eduardo Barroca e sua comissão técnica já definiram um grupo de jogadores que utilizarão nos jogos mais importantes do ano para o esquadrão. Esta confirmação está no portal scbahia.com. Meus amigos, após 2 partidas já realizadas sob o comando de Barroca, o tricolor tem apenas mais 4 partidas. Isso aí nós falamos e esses jogadores não foram utilizados e não estiveram no banco de reservas. Há 5 jogadores no elenco que não são relacionados a várias rodadas. Desde a era Anderson Moreira, dificilmente esses jogadores poderão jogar agora no time do Barroca. Os jogadores são esses daí que estão na tela, é o Raí. O Raí eu vou, claro e evidente, mencionar. O Raí é um jogador que tem uma postura tática interessante, ele fecha as linhas, taticamente ele tem uma boa visão de campo, mas a execução do Raí tem muitos problemas.
O Raí pode jogar bem sem a bola, mas com a bola, meu amigão, tá difícil, né? O Raí tem muito problema. O caso mais emblemático é dele. Titular no fim de 2021 e no período do semestre de 2022, no primeiro semestre de 2022, o atacante passou longe de repetir as boas atuações. No total, ele soma 36 jogos neste ano na Série B. Foram 17 atuações e apenas um gol marcado. Não é sequer relacionado desde o dia 12 de setembro, na 30ª rodada. Naquela ocasião, ele havia sido titular com o Henderson. Naquela loucura que o Henderson fazia lá, mudando o time toda hora, a gente nunca sabia o que ia acontecer. Mas, de fato, o Raí caiu demais no futebol. E eu, sinceramente, se o Raí tem contrato com o Bahia longo aí, até final de 2023, empresta. Até porque não é difícil emprestar esse jogador Raí. Ele pode, sim, ter um bom futebol em outros clubes. Mas no Bahia não encaixou. Meus amigos, Douglas Borel. Douglas Borel, me lembro de Borel contra o Juazeirense, né? Emblemático essa estreia do Borel, com o próprio Wenderson Moreira, né? O Borel, de jogador promissor, passou um jogador totalmente descartado, na minha opinião. O Borel não tem condições nem físicas de jogar. Tá claramente mostrando para o torcedor que o Borel não deverá ficar no Bahia. Se tem contrato também um pouquinho mais longo, é bom emprestar o Borel. O Borel não faz bons jogos, o Borel tem problema de posicionamento na lateral. É um jogador que vai, mas volta muito lentamente e não resiste 90 minutos. Para um lateral, isso daí é de suma importância. Um lateral tem que ter muita intensidade, o Borel não tem, e tem que resistir fisicamente 90 minutos, que ele não resiste. Ele é antigo titular do Bahia na lateral direita, perdeu espaço com a chegada de Massinho e o André também tomou espaço dele. Houve até uma antecipação, o André é um ano mais novo do que ele, mas pelo futebol que o Borel vinha praticando, houve a ascensão do André. 34 jogos no ano, 15 atuações na Série B, mas passou longe da preferência, sobretudo do Henderson Moreira, e acredito que com o Barroca ele não terá chance. Este aí é o Douglas Borel. Zé Vitor nem se fala, né? O Zé Vitor é uma das contratações do Bahia super equivocadas. Participou de toda a campanha do Bahia na Série B, mas não entrou em campo. Ele entrou em campo uma vez, se não me engano. O site portal SC Bahia está dizendo que não entrou em campo nenhuma vez, mas me recorda aí, o Zé Vitor entrou em campo, porque senão eu não falaria. E o que eu vi do Zé Vitor no campo foi, sinceramente, muito ruim. Não gostei. Eu acho que quem contratou o Zé Vitor, se foi análise de desempenho do Bahia, por exemplo, tá de brincadeira. Não observar a qualidade desse jogador. Falcão se destacou muito no Campeonato Gaúcho. Inclusive, na seleção do Campeonato Gaúcho, ele foi o escolhido da posição, em primeiro lugar. Mas chegou no Bahia e não agradou. Não faz bons jogos. Nitidamente é um jogador que tem falhas em posicionamento, na marcação. Até o andar dele, a correria dele, né? A passada do Falcão é de um jogador, sim, muito limitado. Eu falo na passada, porque muitas vezes você analisa o jogador, sim, como ele corre, como ele se posiciona, como é que ele vai para um lado e para o outro. E o Falcão mostra diversas deficiências, viu? E Campeonato Gaúcho é um campeonato que tem um nível melhor do que o baiano, por exemplo. E esse jogador, de repente, caiu assim, então tá de brincadeira. Ele foi contratado em abril, disputou 10 jogos pelo Bahia, nenhum deles como titular. Sem agradar nenhum treinador, ele não é relacionado desde o dia 29 de julho. Ele não é relacionado desde a 21ª rodada. Gregory, na minha opinião, o Gregory tá aí, mas eu acho que o Gregory tem uma questão de erro do Bahia nessa situação. Tem uma situação. O Gregory é um jogador que jogou, quando entrou bem. Ele tem alguns momentos interessantes na Série B, como o gol contra o Vila Nova, como o passe que ele deu para o Jacaré, para o gol do Davó, uma assistência interessante, a movimentação dele. É um jogador que a torcida do Bahia observa como promissor. Eu falo a torcida porque a torcida gosta do jogador da base. E ele, sim, é um jogador que eu julgo como um jogador que o Bahia precisa trabalhar melhor. O Henderson, na minha opinião, falhou na formação do Gregory. Ele colocou o Gregory contra o Vila Nova, o Gregory fez o gol do empate, salvou praticamente o Henderson, né? E de repente o próprio Henderson desapareceu com o atleta. Sinceramente, não entendi. Ele está aí, primeiro porque eu estou tendo base de referência o portal SC Bahia. E o portal SC Bahia tem razão, porque o título é jogadores que não estão sendo aproveitados no Bahia. E desses 6 aí, sinceramente, o Gregory para mim tem mais qualidade. Tem mais qualidade e poderia
está sendo mais aproveitado. O Falcão não foi, o Zé Vitor, o Borel e o Raí não são aprovados, mas o Gregory, eu daria uma oportunidade sim para o Gregory. Meus amigos, o Noga, para a gente finalizar, não jogou ainda, né? Bahia contratou, rapaz não veio, é uma opção bem longe de ser titular ainda, né? Não foi utilizado em nenhuma partida. É considerado como a quinta opção entre os zagueiros do elenco, atrás de Gabriel Xavier, Didi, Ignácio e Luiz Otávio. Ele é a quinta opção. Mesmo com conhecimento sobre a base do futebol carioca, que ele veio do Flamengo, né? Veio da base do Botafogo também, trabalhou por lá. O treinador Eduardo Barroca não relacionou para estas partidas. Ele estava no Atlético Goianiense, mas o Noga não é aproveitado. Ele foi indicado pelo Eduardo Freeland. Noga, sinceramente, nós não temos como avaliar esse atleta. Eu não vejo treinamento, eu não vejo o dia a dia do Bahia, acredito que pouquíssimos jornalistas e repórteres têm acesso, e aí fica difícil a gente ter um parâmetro sobre se o Noga é bom jogador ou não é, se é promissor ou não é, qual é a história que nós temos para contar de Noga. Eu não teria, sinceramente, beleza? Meus amigos, joga duro e arrebenta no like, é verdade, eu conto com vocês aí, ó, para dar esta moral pra gente, tá bom? O canal Wendel, meus amigos, vem crescendo graças a você, e sem a sua inscrição não seria possível a gente fazer, né, esses nossos conteúdos aqui. Então, cada vez que você se inscreve, cada vez que você participa nos comentários, cada vez que você tece elogios, isso nos enriquece demais, assim, e a gente acorda no dia a dia justamente pensando, pô, o que a gente vai falar com a galera, o que a gente vai produzir, o que eu vou incentivar, porque eu gosto de incentivar os comentários, né, porque é uma participação que você tem com relação a gente. Eu sei que eu não respondo a cada momento, a gente tem uma outra vida, um outro trabalho, né, no dia a dia, mas eu sempre busco ler e estou observando, sim, o que vocês escrevem, e desde já eu deixo os parabéns para vocês. Tem muito comentário legal, tem muita gente boa lá, tecendo, opinando, dando um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, colocando BBMP, joga duro e arrebenta, como eu gosto de falar. O comentário é de vocês. Agora, respeitando a galera toda, beleza? Meus amigos, muito obrigado pela sua paciência de acompanhar esse vídeo nosso, e ó, com certeza nós teremos mais conteúdo. Até o próximo. Valeu!